Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder. Boa noite. Que alegria poder estar com você em mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Aqui é o seu programa semanal, onde nos reunimos todas as quintas-feiras para estudarmos a Palavra de Deus. Então, seja bem-vindo a mais uma Quinta com Péricles Ramos. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Aproveite esse momento, faça a sua inscrição, para que você possa participar do chat, deixar seus pedidos, seus recados ali, tá certo? E não esqueça de deixar seu like, é muito importante. E aproveite e faça agora, porque senão acabamos esquecendo. E sabe por que nós pedimos isso? Porque os mecanismos do YouTube, ao perceberem que as pessoas estão interagindo, que as pessoas estão participando, estão falando, estão se inscrevendo no canal, ele entende que esse conteúdo é bom. E ele começa a divulgar essa mensagem para mais pessoas. E nós precisamos falar do amor de Jesus Cristo, pregar este evangelho eterno. Aliás, esta é a missão que Jesus nos confiou, pregar este evangelho eterno, não é mesmo? Então, aproveite o momento. Se você não é inscrito, faça sua inscrição. E aos inscritos, aproveitem para deixar o seu like e fazerem seus comentários, tanto no chat como logo ali abaixo do vídeo. É muito importante, tá ok? Outro pedido especial. Quando você entrar no chat, você fala assim, olha, Péricles do Rio de Janeiro, Antônio do Rio Grande do Sul, Maria do Amazonas. Escreva de onde você está falando. É muito importante para nós conhecermos um pouquinho mais de você, tá ok? Hoje, para o estudo desta noite, nós estamos recebendo o pastor Evaldino. Vamos lembrar, não é Júnior? Boa noite, Péricles. Você sabe que nos primeiros lugares que eu trabalhei, como era muito próximo de onde eu sou, as pessoas me chamavam de Pastor Júnior, porque sabiam que eu sou apelidado por Júnior. Já em outros lugares, como aqui, me chamam pelo nome Evaldino. Boa noite, é um prazer estar contigo, viu? Pastor, você está trabalhando atualmente aonde? Então, eu agora estou trabalhando aqui na divisão sul-americana, que é a sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul. Para ser bem próprio, eu vou dizer assim, para 8 países da América do Sul. Do Equador até o Chile, os países hispanos, são 7 países hispânicos e mais o Brasil, que formam os 8 países da América do Sul, que compreende esse escritório sul-americano chamado de Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem. Em qual faculdade você formou? No Paraná, no São Paulo, Amazonas, Bahia? Então, eu me formei na FADBA, o IAN, a gente sempre ainda chama de IAN, né, na FADBA, Faculdade Adventista da Bahia. Me formei lá fiz o teológico, bacharelado, fiz também uma pós, com ênfase em missão urbana, fiz também o mestrado em teologia, também com ênfase em missão urbana, todos na FADBA. Mas a sua experiência ultrapassou os limites do nosso país, né? Em que lugares, em que países o senhor trabalhou? Trabalhei inicialmente no Brasil, como você disse, e além do Brasil, eu trabalhei no Equador, trabalhei no Peru, voltei ao Brasil e antes de vir à divisão, eu trabalhei no Uruguai. Esta é a primeira vez que está trabalhando assim em cargos administrativos ou até então trabalhou diretamente na igreja local, em algum distrito? Eu tenho 25 anos de ministério. Os 8 primeiros anos foram no distrito. Não todos eles no distrito diretamente. Os 4 primeiros foram envolvidos com o distrito na área de evangelismo e logo os 2 primeiros, perdão,
E os 4 seguintes, 6 anos, desculpem, 6 anos, foi no distrito. Depois disso, 2002, finalzinho de 2002, eu passei para ser um secretário departamental, é assim que a gente chama na Igreja Adventista, que cuida de uma área específica da igreja, no escritório regional. Eu cuidei na área de jovens, e isso aconteceu também no Equador, no Peru, em Tocantins e em Goiás. Trabalhei em cargos administrativos. No Equador também, eu trabalhei em cargos administrativos, aqui em Goiás e no Uruguai. E agora aqui onde estou. E o senhor retornou ao Brasil há quanto tempo? Eu retornei ao Brasil em julho do ano passado. Então, julho, temos 1 ano e 3 meses. Uma das particularidades da família pastoral é que, devido às transferências de um estado para o outro, no seu caso de um país para o outro, né, os filhos acabam nascendo em estados e locais diferentes. Mas parece que houve uma exceção no seu caso. Qual foi? Então, nós todos, eu sou de Floresta Azul, Bahia, interior da Bahia, mas a cidade maior ali, mais conhecida, talvez seja Ilhéus e Itabuna. Eu nasci em Itabuna, mas só nasci em Itabuna. Minha esposa é de Itabuna e meus filhos nasceram em Itabuna porque nós trabalhávamos na Bahia naquela ocasião. E realmente, como você fala, os filhos de obreiros, eles são assim, a família de obreiros é assim, mas a minha família é diferente. Somos todos de Itabuna, Bahia. Isso é uma raridade, né? É raridade, é raridade. Então quer dizer que agora o senhor está novamente no Brasil. Está em que local do Brasil mesmo? Então, eu estou em Brasília, com a minha esposa, estamos aqui em Brasília já há 1 ano e 3 meses, na capital, né, na nossa capital, aqui em Brasília. Muito bem. Mas servindo e viajando toda a América do Sul. E quais os cargos que o senhor está atuando atualmente? Hoje eu sou secretário associado aqui da divisão sul-americana, né? Nós temos os 3 administradores e, além dos 3 administradores, temos a equipe administrativa, que envolve alguns colegas, entre eles 2 vice-presidentes, um secretário associado, a função que estou, um tesoureiro associado, e entre tesouraria e secretaria, temos mais 5 assistentes. Então, eu sou parte dessa equipe, estou como secretário associado aqui da sede da Igreja para a América do Sul. Muito bem. Pastor, muito obrigado por essas informações, que nós somos muito curiosos, gostamos de saber um pouquinho mais dos nossos palestrantes, né? Mas as pessoas estão ansiosas neste momento para ouvir a palavra de Deus. Para tanto, vamos fazer uma pequena oração? Bondoso Deus, muito obrigado por todas as tuas bênçãos, muito obrigado pela oportunidade que tu nos concede de nos reunirmos todas as quintas-feiras para estudarmos a tua palavra. Neste momento especial, suplicamos que tu possa derramar teu Santo Espírito sobre o pastor Evaldino, para que a sua mensagem chegue aos nossos corações, trazendo paz, esperança e alegria. É o que te rogamos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor, esses momentos agora são contigo. Péricles, obrigado pelo seu convite, obrigado pelo esse ministério tão bonito que você faz, especialmente através desse canal, levando esperança, paz e salvação para muitas pessoas do Brasil e do mundo, né? Porque não há fronteiras em tudo que está na internet, e o seu canal tem justamente ido a cada lugar deste mundo. E eu fiquei atento a uma expressão que você usou, disse mais, nós somos curiosos, mas vamos ao estudo da Bíblia, né? Porque nós queremos ouvir. E eu quero lhe dizer que eu quero falar da Bíblia, sabe por quê? Não é porque eu trago uma mensagem bíblica, mas é porque eu trago um recado de Deus para você, Péricles, e para todos os seus, os meus, os nossos amigos que se unem a nós pelas redes sociais. Gente que está nessa quinta-feira nos ouvindo aqui de maneira direta, ao vivo, na hora, gente que vai ouvir depois. É para você essa mensagem. Não tenha dúvida. Deus falou meu coração para transmitir ao seu coração uma mensagem, um recado que você necessita. Para isso, eu quero abrir a Bíblia e se você está comodamente, tem a Bíblia em mãos, pode abrir comigo. São João,
capítulo 18. Você sabe que a Bíblia está dividida em Velho e Novo Testamento. Você sabe que a Bíblia, o Novo Testamento, inicia com 4 evangelhos. Imagino que talvez você tenha ouvido falar de 3 evangelhos que são chamados evangelhos sinópticos, porque eles têm, de maneira simples, eles são semelhantes, e logo você tem o evangelho de João, que ele tem uma distinção dos outros em alguns aspectos, e eu não vou entrar em detalhes. Mas uma coisa em João é diferente, por exemplo, o seu início. Porque João, segundo os estudiosos e comentaristas bíblicos, um deles se chama Mário Veloso, elucida para nós que João ele quer nos falar e nos mostrar da perspectiva de que Jesus é Deus. Os teólogos chamam de que a mensagem de João é falar do Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem é um título dado a Jesus, muito usado pela Bíblia Sagrada. Por isso, João, ele começa dizendo que no princípio, quando nada existia, assim como no Gênesis, ou no Gênesis, melhor dizendo, Jesus já existia, porque ele é Deus, ele estava com o Pai, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João apresenta milagres poderosos que Jesus faz. Aliás, Jesus é Deus, e como Deus não há limite o seu poder. Vou dar para você um exemplo. Quando a Bíblia diz que Deus é poder, é que na sua própria fala exala o seu poder. E foi assim que ele fez o mundo. O João lembra isso para a gente. Foi por sua palavra, né? Você já deve ter ouvido por aí o Logos, né? Deus, a sua palavra passou e tudo passou a existir, ainda quando nada existia, nem matéria-prima. Esse é o poder de Deus, ilimitado. Jesus é Deus, Deus do impossível, Deus que não conhece derrotas. Agora, eu quero falar nessa noite, eu quero falar para você nesta hora sobre algo inexplicável. E quando eu trago esse título inexplicável, eu não quero dizer que não se pode explicar, mas eu quero dizer que não se pode explicar em sua plenitude. Porque exatamente eu quero falar para você do amor expressado de maneira prática e real de Deus pela humanidade, por mim, por você. João, capítulo 18, nos leva à história de Jesus pouco antes da sua morte, Jesus no Getsemane. Quer ver o que diz a Bíblia Sagrada? João 18, verso 4, diz: Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se, olha essa expressão, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem estão procurando? E eles responderam: A Jesus, Nazareno. Era quase um coro, era chamada Turba Furiosa, era o grupo que foi prender a Jesus. E então Jesus disse, Jesus havia se adiantado e agora responde-lhes, disse, sou eu. Ora, João faz uma inserção aqui, diz, Judas o traidor estava entre eles. Quando Jesus disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Para aí, olha que coisa interessante. Eles estavam ansiosos, famintos, sedentos, desejosos de prender a Jesus. Não é à toa que aquela turba furiosa pode ser classificada em 5 grupos que se unem. Eu vou falar de 3 para ser mais simplista aqui com vocês. Primeiro grupo, impiedosos soldados romanos. Os judeus estavam sob o jugo romano e eles não se aliavam aos romanos para essas coisas, mas agora se alinham. Por que se alinham? Porque por várias vezes haviam tentado prender a Jesus, mas não conseguiram. Interessante que o texto bíblico diz que Jesus saía sem que eles percebessem. Como eles não acreditavam na divindade de Jesus, pensavam que Jesus era esperto, era rápido, e cadê? E já foi. O texto bíblico chega a dizer que em algum momento um grupo mantinha Jesus como que em conversa, intertido ali, enquanto outros saíam para tramar prendê-lo naquele instante quando voltava Jesus, já não estava. Então eles se alinham com os romanos
e convence-os que aquele homem que precisavam prendê-lo era de alta periculosidade, que ameaçava a paz pública, inclusive ameaçava o governo dos Césares, estava na época dos Césares. Convencidos por isso, os romanos, mesmo sem entender muito, vão prender esse homem, convencidos que era de alta periculosidade, que ameaçava, era uma grande ameaça, vão com armamento bélico daquele então para prender a Jesus. Mas não estavam sós. Eles se unem aos guardas judeus. Os guardas judeus eram como que responsáveis pela estratégia. O Getsemane, você já deve ter ouvido, era um horto, era um parque, mas não era um parque simples como temos hoje, arrumado, com alamedas e etc. Não, era nos moldes daquele então, era uma área grande, haviam lugares que, inclusive, serviam de esconderijos, haviam entradas e saídas usados para fuga, e eles garantiam com os judeus a estratégia de que todos esses lugares seriam vigiados e que Jesus não escaparia. Um outro grupo, o terceiro que quero dizer para vocês, eram os líderes judeus que estavam entre eles Anás e Caifás. O texto bíblico, inclusive, à frente vai falar sobre Anás e Caifás. Um era sogro, outro era genro, um já estava, digamos que, aposentado como sumo sacerdote, que tinha entre suas atividades uma espécie de juiz, de julgar, de dar sentenças, etc. E o outro era Caifás. E então eles acompanhavam, diziam publicamente, porque queriam garantir a transparência do processo, enquanto, numa agenda oculta, estavam numa trama de encurralar a Jesus e, de forma surpressiva, fazer-lhe um interrogatório e levá-lo a confundir, a contradizer e incriminá-lo. Não puderam fazê-lo. E por que não puderam fazê-lo? É simples. Se você faz uma análise ao texto bíblico, você vai perceber que Jesus foi julgado 7 vezes. 7 vezes. Sinédrio noturno, sinédrio de madrugada, ele vai para Anás, o próprio Anás e Caifás, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes. 7 vezes julgado. Em todos os julgamentos, a sentença final era a mesma. Diz assim: não achamos neste homem culpa alguma. Então, se Jesus não tinha culpa, por que queriam incriminá-lo? É interessante isso. Vem comigo, vamos ler um pouco mais. Então, eles recuaram, tão sedentos, tão afoitos, como um coro de será Jesus Nazareno. Mas o texto bíblico diz que, em vez de se lançarem afoitamente e prenderem a Jesus, recuaram e caíram por terra. Aí o verso 6 diz que quando Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. O verso 7 diz assim: Jesus de novo lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? E eles responderam, Jesus Nazareno. Então Jesus disse, já lhes disse que sou eu, e se é a mim que buscais, deixai ir a estes, para que se cumpra a palavra. Olha esse texto. Para que se cumpra a palavra, não perdi nenhum dos que me deste. Ei, você aí, você mesmo, que está aí ligando agora, ou já estava acompanhando a gente desde o início, você que está em casa, você que está no carro, você que está no trabalho, você que está passando por momentos tão difíceis, você que está pensando em desistir. Ei, esta frase, Jesus falou pensando em você. Em mim, pastor? Sim. Mas você não me conhece? Eu não te conheço, é verdade, mas eu quero te dizer, eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus. E sei que Ele estava pensando em você. Ele diz, não perdi nenhum dos que me deste. O evangelho de Deus, a sua graça, a sua salvação inclui a todos. Ele estava pensando em você porque Ele te ama e Ele quer te salvar. Você só precisa aceitá-lo, abrir o seu coração e permiti-lo, porque quando ele quer te salvar, ele não salva apenas você da situação que você está, mas ele te salva e te liberta do problema que te aflige, te liberta dos pecados e te faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Acredite, aceite e experimente. É essa plenitude do poder e do amor de Deus que eu não posso te explicar, mas eu posso explicar
o explicável para você entender. Todavia, o que você precisa é aceitá-lo, porque o que não conseguiremos explicar, você pode experimentar. O verso 12 diz que assim a escolta, o comandante, os guardas dos judeus, prenderam a Jesus e o amarraram. Vamos deixar o texto bíblico aqui e pensar em algumas coisas mais. Jesus estava no Getsemane porque ele foi ali a fim de orar. O texto bíblico diz que ele vai com os discípulos, deixa o grupo maior, vai um pouco mais além com um grupo menor, 3 deles, deixa os 3 e vai um pouco mais sozinho. Quando Jesus está só, ele começa a refletir no momento que ele está passando e começa a receber sobre si, no propósito da missão de salvar os pecados de toda a humanidade, desde Adão, o primeiro homem, até o último homem que exista sobre a terra. Todos os pecados Jesus toma sobre si. Mesmo sendo Deus, era pleno homem. Este homem começa a sentir o peso do pecado. E algo acontece aqui. O que é que acontece aqui? O pai começa a se separar. Por quê? Porque o pecado se interpõe agora. O profeta Isaías, aqui mesmo na Bíblia Sagrada, diz que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Jesus, agora como homem, representante da humanidade, recebe os pecados da humanidade e o pecado o separa do Pai. E o Pai, pouco a pouco, começa a dar as costas para não ver o sofrimento do Filho. As trevas que envolvem a terra na morte de Jesus se dava por conta de que a luz que irradia sobre o mundo, vinda de Deus e trazendo luz à terra, é como que, entre aspas, se apaga. Essa é a horrível realidade do pecado, que nos separa de Deus, que nos aparta de Deus, que nos aliena de Deus, nos deixa separados, alienados, presos em nós mesmos, presos em filosofias, preso em sentimentos, emoções, a coisas, a crenças efêmeras, passageiras. E é isso que Jesus agora começa a sofrer, e o pecado é tão terrível aos olhos de Deus, que isso causa uma dor tremenda em Jesus. Ele chega, diz a Bíblia Sagrada, suar gotas de sangue e cai desmaiado. Você sabe que quando Jesus cai desmaiado, um livro titulado O Desejado de Todas as Nações revela que naquele instante diz que um poderoso anjo do Senhor veio para socorrê-lo. Interessante essa expressão, poderoso anjo do Senhor. Comentaristas afirmam que, deste livro, afirmam que a expressão poderoso anjo do Senhor não está classificando os anjos em poder. Os anjos tinham uma classificação em função, não em poder. Mas a expressão poderoso anjo do Senhor está falando que este anjo era representante de toda a hoste angélica, que quando o pecado entrou no mundo se ofereceu para salvar o homem, mas não podiam fazê-lo. E por que não podiam fazê-lo? Porque o pecado mata, o pecado destrói. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, os anjos, como seres criados, não poderiam salvar o ser humano, nem a si mesmos. Porque se o pecado gera morte, a morte o pecado os destruiria, e ponto final. Essa é a mesma situação minha e sua. Não podemos resolver o problema do pecado. Não há solução em nós para o problema do pecado. Não há salvação humanamente projetada. Não há. O pecado destrói. Ah, mas e se eu tomar o pecado? Está bom, eu sou culpado e então pago o preço. Está bem, você paga o preço, morre e acabou. Mas Jesus, sendo Deus, assume sobre si os nossos pecados. Sendo Deus, por isso ele declarou, eu dou a minha vida e torno a reassumi-la. Sendo Deus, tem vida em si mesmo. Viveu como homem, mas sem pecado. 2 textos que te ajudam a entender isso é Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. Você vai encontrar lá a expressão, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz que aquele que não conheceu, e a expressão conhecer é não teve nenhuma relação, nenhuma intimidade, nem proximidade com o pecado. Então era uma oferta perfeita, era um sacrifício perfeito. A imposição do pecado, de pagar o preço com a morte, Jesus estava para sofrer, mas a imposição de Deus, do seu amor, da sua graça, da sua lei, que deveria ser cumprido, também Jesus cumpriu, porque não tinha pecados. Então, os anjos não poderiam salvar o ser humano. Mas exatamente este anjo representava esta hoste angelical para fazer algo tão importante. Através do anjo, unia Deus o céu com a terra. Unia o pecador com o Salvador, dizendo para nós que não há outro caminho. O único caminho para a salvação, o único caminho para o ser humano é estando em Cristo, porque é através dele que nós somos religados, reunidos a Deus. A expressão poderoso do anjo do Senhor também significa que a própria divindade estava, através do anjo, representada ali. E mais um detalhe interessante que afirma este livro é que este anjo, possivelmente, era o anjo que substituiu a Lúcifer, agora Satanás. Substituiu a Lúcifer no serviço ao trono de Deus. Diz que esse anjo veio, reanimou Jesus, se sentou na pedra que ele estava sentado, colocou a sua cabeça no colo para dar para Jesus a certeza de que os céus estavam unidos com ele em favor da salvação do homem. É por isso que um autor, ele pergunta assim, quem sofreu mais na cruz? O pai ou o filho? Ele diz que os pais podem entender um pouco mais. E se você é pai, você pode entender um pouco mais. Ele faz uma ilustração, ele diz assim, imagine que você e seu filho vai numa cidade vizinha buscar um carro. E na volta, cada um volta num carro, seu filho à frente e você atrás. E numa curva você vê seu filho perdendo o controle, caindo ribanceira abaixo, depois de várias voltas, o carro todo esmagado, lá embaixo, você para o seu rápido, você não sabe como você chega lá em poucos instantes, você vê seu filho preso nas ferragens, dizendo, pai, me ajuda, e naquele instante o carro pega fogo, e o filho te olha e diz, pai, não me deixe morrer. Quem está sofrendo mais? O filho ou o pai? Era ali que Jesus dizia, pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu o beba. Mas não faz a minha vontade, faz a tua vontade. Sabe o que ele está dizendo? O pecado é horrível, é horrendo, é terrível. É possível? Não, porque só há salvação se pagar o preço desse pecado. Portanto, faz a tua vontade. Porque mesmo temendo os resultados do pecado, eu amo o ser humano e eu estou disposto a ir aonde for necessário para salvá-lo. Quando chegamos ao momento que lemos, agora podemos entender um pouco mais de detalhes. Diz que Jesus se apresenta a eles, perguntando, a quem vocês estão buscando? A Jesus Nazareno. Sou eu. Bom, a expressão sou eu, ele está se identificando como Deus. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas aqui algo chama a atenção, que eu já disse para vocês. Aquela turba furiosa que queria tanto prendê-lo, diz que recuou e caiu por terra. Por quê? Sabe por quê? Outro autor diz assim, no outro livro, diz assim, o mesmo anjo que confortou Jesus momentos antes, se colocou entre Jesus e a multidão. Olha esta cena. Se colocou entre Jesus e a multidão. A multidão não podia vê-lo, mas sentia sua presença. Diz que o rosto de Jesus, na penumbra do Getsemane, o rosto de Jesus ficou iluminado como o sol, e sobre a sua cabeça se formou a auréola como de uma pomba semelhante ao batismo. E assim afirma, disse, diante da presença de Deus, aquela turba furiosa não pôde suportar
por um instante sequer. Recuaram, cambaleantes, caíram por terra, sem sentido. E aqui vem o ponto alto desta noite. Você agora precisa parar para entender. Você precisa parar para entender isso aqui. O que é que acontece aqui? O que acontece aqui é algo maravilhoso. Jesus estava dizendo assim: onde estão os soldados romanos? Impiedosos, armamento bélico. Onde estão? Desmaiados. Jesus poderia ter fugido. Onde estavam os estrategistas, guardas judeus? Desmaiados. Jesus poderia ter fugido. Onde estavam os experientes, sagazes, espertos, líderes judeus? Também onde estava Judas, que ia identificá-lo com um beijo? Também estava desmaiado. O texto diz que eles, envergonhados, começaram a recobrar suas forças, empoeirados, limpando-se, ainda se arregimentavam. E Jesus se aproxima deles de novo. Lembra que eu notei para vocês, Jesus se aproximou, porque eles ainda se arrumavam e Jesus aproxima. Pergunta, eles agora recuam e Jesus se aproxima mais uma vez. Sabe o que isso quer dizer? Que na salvação, Deus sempre dá o primeiro passo. Não importa quão longe você foi, Ele vai te buscar. Não importa quantos pecados você tenha cometido, Ele vai te oferecer perdão. É Ele que se aproxima para dizer: eu te amo, filho, me dá o teu coração, eu te perdoo. É Ele que dá um passo na tua direção para dizer que não desistiu, não desiste e jamais desistirá de você. Mas, pastor, eu já pequei muito. Quero te dizer uma coisa: se você acha que já pecou 1 milhão de vezes, Deus tem 1.000.001 vezes perdão para te oferecer. A graça de Deus é maior que os teus pecados. O que você precisa é reconhecê-los, confessá-los a Deus e abrir o seu coração, permitindo a ação poderosa que não apenas perdoa os pecados, mas te transforma em um novo ser. Aliás, este é o maior milagre que Deus faz nos nossos dias, a transformação de homens comuns e normais, como eu, como você, de mulheres comuns e normais, em santos homens, em santas mulheres de Deus. Este é o maior milagre. E só Deus pode fazê-lo, porque só Ele tem o perdão para nos oferecer. E se os pecados causam separação entre nós e Deus, é o perdão que tira este pecado e nos aproxima de Deus. Nos religa, nos reúne a Deus. Então, Jesus de novo se aproxima. E ele diz a Jesus o Nazareno. Jesus estava dizendo em alto e bom som: eu serei preso e condenado. Não é porque Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, que está aqui, Judas, soldados, guardas, não serei preso e condenado porque vocês vieram me prender. Sabe por que serei preso? Sabe por que serei condenado? Sabe por que vou à cruz? Morrerei, pagarei o preço, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Sabe por quê? Porque eu vim me entregar. Eu os amo. E eu vim com decisão própria, divina, por amor, e unicamente por amor, me entregar no seu lugar para pagar o preço do seu pecado. É por isso que ele vai e se aproxima. Agora as pessoas recuam e caem. Ele se aproxima de novo e diz: se é a mim que buscai, deixai estes, porque diz a palavra bíblica: não perdi nenhum. O que eu vim fazer aqui é para salvar a todos. A palavra bíblica afirma: todo aquele que nele crer não perece, mas tem vida eterna. Foi isso que ele foi declarar no Getsemane. E é isto que ele mandou eu te declarar nesta noite, nesta manhã, se você está ouvindo numa manhã, nesta tarde, aí onde você estiver. Ele mandou para que eu te dissesse: filho, filha, Maria, Joana, ei, Jorge, você mesmo. Eu amo você
Eu paguei o preço do seu pecado. Aceita a minha graça. Mas eu não mereço. Mas quem merece a sua graça? Ah, o pastor Evaldino, não, querido, eu não mereço a sua graça. Nenhum de nós merece a sua graça, e é por isso que é graça, porque é resultado do seu amor e da sua bondade. Eu não vou ser salvo porque tenho um título de pastor. Não, eu sou apenas um ser humano como você. Eu e você seremos salvos pela bondade de Deus, porque Ele nos ama e nos alcança com a sua graça. Sabe por quê? Eu e você seremos salvos porque aceitamos esta graça. E é esta graça que eu te convido a aceitá-la nesse instante, porque Deus está te oferecendo. Você precisa apenas permitir que Ele enche o seu coração de graça e bondade e te ajude a vencer as lutas do dia a dia, para muito em breve Ele raiar, nos tomar deste mundo e vivermos com Ele a eternidade. Essa é a promessa bíblica, e como todas as outras já se cumpriram, esta também se cumprirá. Eu creio, e você é convidado a crer. Quando trabalhei no Uruguai, eu fui pregar numa igreja chamada, o bairro, era o nome do bairro, né? Colón. Visitando algumas pessoas ali, conheci a Karina, uma mulher feliz, uma vida coerente, uma mulher transformada. Resumidamente, ela me contou sua história, depois de muitos problemas na vida, com uma doença mental, trancou-se num quarto e não queria ver ninguém. A única coisa que ela queria e a única companhia que ela tinha, ou companhia percebida, era um rádio. Ficava lá ligado o tempo todo. Com ideias suicidas, um dia o rádio parecia ser fadiga para ela, ser cansaço. E ela pensou, está chegando o meu momento, vou apagar o rádio porque ele já não me serve mais. Vou desligar o rádio porque ele já não me serve mais. E bateu a mão no escuro daquele quarto para desligar o rádio. Mas quando ela bateu a mão na intenção de desligá-lo, ele mudou de frequência e foi para 103.1, uma rádio Montevidéu chamada Nuevo Tiempo. Um colega chamado Joel Flores pregava naquela hora e dizia, é para você que quero falar nesta hora. Deus te ama. E mesmo que os problemas tenham sucumbido ou sufocado a tua vida, chegou o momento de você aceitar o amor de Deus, aceitar a sua graça para encontrar a paz que você necessita. Aquela frase impactou Karina e pediu ajuda, buscou profissionais e na Bíblia Sagrada encontrou a paz do perdão, da graça, encontrou a certeza da salvação. O poder que lhe transformou e lhe levou a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Aquele foi o momento de Karina. Agora é o seu momento. Porque é o mesmo Deus que se apresenta a você nesta hora para dizer, dá-me o teu coração. E você diz, e o que é que eu faço? Aceita Jesus. Alguém pode me ajudar? Sim. Você, quem sabe, pode colocar aqui nos nossos comentários, dizer, eu quero ajuda, eu preciso ajuda, ou simplesmente coloque, eu aceito a Jesus, eu quero viver a graça, o perdão, eu quero ser transformado pelo seu poder, nós vamos entrar em contato contigo, nós vamos te ajudar, mas lembre-se, somos como você, apenas vamos contar para você a nossa história, para que você experimente do mesmo Deus que nós experimentamos, porque é o nosso Deus, é o meu Deus, é o seu Deus, e o que ele te diz nesta hora, dá-me, filho, o teu coração, não é apenas uma promessa efêmera, passageira, abstrata, mas é algo que você precisa aceitar para experimentar, e o milagre que você necessita acontecerá na sua vida. E este milagre, esta plenitude do amor de Deus, que nós não conseguimos explicar, você vai experimentar pelo poder do Senhor. Você o aceita? Coloca para nós aqui, eu aceito, eu quero. Porque primeiro é Deus que vai te ouvir e Ele já vai operar na tua vida. E nós apenas vamos interagir com você para te ajudá-lo nessa caminhada. Mas não deixe para depois. Hoje, agora, aí onde você está, pare um pouco e responda ao Senhor,
porque ele quer que se confirme a palavra bíblica. Não perdi nenhum dos que me destes, e você é do Senhor. Por isso ele me mandou dizer para você nesta hora: eu quero te salvar. Aceite-o e ele te salvará. Posso orar por você? Posso clamar a bênção de Deus por você, pelos seus negócios, por sua casa, por sua família? Feche os olhos. Acredite. Lance-se nos braços de Deus e vamos juntos orar a Ele. Deus e Pai, nosso Senhor, bendito seja o teu nome sobre todos os nomes. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o nosso Deus. E revela o teu amor, a tua graça, a tua bondade e o teu poder, que em plenitude não podemos explicar, mas podemos experimentar e entender. Por isso, nesta hora, nos lançamos em teus braços. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua salvação, mas manifesta também o teu poder diante dos nossos problemas e os resolve pelo mérito, pelo sangue, pelo poder de Deus. Pai do céu, colocamos em tuas mãos tudo e o mais importante, a nossa vida, e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Pastor Evaldino, que palavras lindas, viu? Que quão bom é saber que nós temos um Deus que se preocupa conosco e não quer que nenhum de nós perca, né? Mas que todos tenham a vida eterna. Maravilhoso amor de Jesus Cristo, maravilhoso amor de nosso Deus Pai. Amigo, muito obrigado por essa mensagem. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe seu ministério, tá certo? E logo, logo, espero que esteja retornando aqui, viu? Eu sei que sua agenda é grande, só América do Sul, né? Mas para atender, mas espero que volte outra oportunidade para estar conosco aqui. Amém. Muito obrigado, Pérez. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanha, que está ouvindo, que tirou esse tempo, porque não é nós que estamos falando, é a palavra do Senhor. E lembre-se, a sua palavra permanece para sempre. Amém. Muito obrigado por sua companhia, você que esteve conosco aqui, assistiu essa mensagem, que essa mensagem possa tocar o teu coração, possa te incentivar na tua caminhada cristã, dando-lhe força e poder. E lembre-se que você tem um Deus que te ama acima de todas as coisas. E Jesus está pronto para te ajudar, perdoar, fortalecer, animar e finalmente levar você para morar com Ele nos céus. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma boa noite e voltamos a nos encontrar na próxima semana em mais uma Quinta com Péricles Ramos. Um grande abraço e até lá. Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder.